Qual que é o sentido da nossa existência, pessoal? Existe um sentido? As três perguntas primordiais da filosofia são: quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Nesse vídeo daqui, pessoal, eu vou apresentar para vocês os dois caminhos que podem definir completamente como que você vai viver o resto da sua vida. Eu sou Victor Daniel de Lima, hoje no Filosofando. Bom, pessoal, para o filósofo Albert Camus, a dúvida mais importante da filosofia é o suicídio. Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é a dúvida primordial da filosofia para Albert Camus. Porque pensa assim, o que levaria um ser humano, nós, cujo todos os nossos instintos levam à sobrevivência? Se eu jogar uma pedra em você, você coloca a mão para se defender, entendeu? Todos os nossos instintos, pessoal, tudo que o nosso cérebro faz é para manter a gente vivo. O que levaria um ser humano assim, com esses instintos, a cometer suicídio? O que levaria um animal com esses instintos a cometer suicídio? E a resposta, pessoal, é a consciência. A gente é um dos poucos animais que tem a capacidade de ter consciência, a capacidade de pensar, de analisar as circunstâncias, de analisar o presente, o passado e o futuro. Ou seja, de analisar e avaliar as circunstâncias em que vale ou não vale a pena viver a vida. Vamos imaginar, pessoal, um lobo com uma perna quebrada no meio de uma nevasca. No meio de uma nevasca, uma floresta, totalmente perdido, fora do bando. Ele tá com a perna quebrada e a gente sabe que ele vai morrer. Ele vai morrer ou por um animal que vai ali comer ele, que vai ser morto, caçado, ou pelo vento, ou por fome, ou pela hemorragia da perna. Ele vai morrer. Mesmo assim, pessoal, o lobo ele vai lutar com todas as forças da vida dele, do restante da vida dele, para tentar sobreviver. Porque o lobo quer sobreviver. Todos os instintos dele gritam por vida. Ele quer sobreviver. Agora, se um ser humano quebra uma perna na frente de um hospital que seja, ele ainda assim vai ficar remoendo tudo que ele perdeu por conta da perna quebrada. Se ele tiver nas melhores condições para curar e melhorar e viver e seguir a vida, nós, os seres humanos, ainda assim vai ficar analisando a circunstância. Vai ficar pensando na promoção do trabalho que perdeu, na prova que perdeu, nas coisas que está perdendo por conta da perna. No fim, a dor que a gente fica remoendo na nossa cabeça é muito maior do que a dor da própria perna quebrada. Nós somos um dos únicos seres, pessoal, um dos animais que tem a capacidade de responder se a vida vale ou não vale a pena ser vivida. E essa é uma pergunta individual, que depende das circunstâncias de cada um, depende de como cada pessoa enxerga a vida à sua maneira. Porque pro lobo, pessoal, o lobo ele só quer viver, independente da circunstância, ele quer viver e tentar encontrar uma situação melhor. O suicida, ele basicamente desiste de tentar encontrar uma situação melhor. Ele só quer um alívio o mais rápido possível para a situação, para a circunstância que ele se encontra. Então a maior dúvida da filosofia, pessoal, não seria se vale ou não vale a pena viver, e sim em quais circunstâncias que vale a pena viver. Para o lobo, qualquer uma. Bom, independente do que seja, pessoal, tanto para o lobo, tanto para você, tanto para mim, quanto para o suicida, no fim, todo mundo vai morrer. O suicida ele só adiantou esse processo. A vida ela vai passar, pessoal, o tempo ela vai passar, todas as dores que a gente tem hoje, as alegrias que a gente tem hoje vai passar e não vão ter adiantado de muitas coisas, né? Ou seja, a dúvida primordial da filosofia não deveria ser: será que pelo que vem depois da morte vale a pena viver? Se a sua vida for boa, óbvio que a resposta é sim, né? Porque a sua vida já foi boa, o caminho já foi bom. Tudo que você está vivendo agora é lucro, basicamente. Ainda assim, independente de como for a sua vida, se for mil maravilhas ou não, o que eu aposto que não deve estar sendo, toda a vida, pessoal, todo ser humano vai ter perna quebrada pelo caminho. Todo ser humano vai ter dificuldades. Então, será que passar por todo esse processo vale a pena viver a vida pelo que tem depois? Se a sua vida já é boa, mil maravilhas, o que vem depois não é tão importante, né? Como eu disse, a sua vida já é boa. Mas agora, para uma pessoa que tem uma vida que só é perna quebrada a todo momento, né? Vamos usar esse termo. Se a sua vida é só desgraça o tempo todo, será que vale mesmo a pena continuar vivendo com isso? Né? Não seria melhor você terminar com essa dor? Como afirma Albert Camus, né, a dúvida mais importante da filosofia é o suicídio. Porque vale ou não vale a pena viver a desgraça que nós chamamos de vida? Porque todo mundo vai sofrer. A vida, ela é assim. A dor é inevitável, pessoal, o sofrimento
pode ser até opcional, mas é difícil você escolher que não seja doloroso. Enfim, será que vale a pena aguentar tudo que nós vivemos pelo que vem depois? Se o que vem depois da vida é o simplesmente nada, né, o vazio, então meio que não importa. Você pode escolher viver ou não viver. Todo mundo vai para lá no fim, né? Eu já acharia melhor você pelo menos viver a desgraça que tem por aí, pelo menos já é melhor do que o vazio, né? Será que vai ter um paraíso depois da morte, um vazio, um nada, um sofrimento eterno? Existe algum ser onipotente que vai definir tudo isso? Bom, então seguindo por essa lógica, a dúvida mais importante da filosofia seria a existência de Deus, ou seja, as duas vias. Se você conseguir responder essa pergunta com a plena certeza e convicção, sendo sim ou sendo não, você descobre o sentido da vida. Todo ser humano, pessoal, deveria se questionar se existe ou não um Deus vivo. Se existe, qual deles? Se não existe, então aí sim nós poderemos analisar em quais circunstâncias que vale a pena viver a vida. Aí sim nós poderemos discutir se a vida vale ou não vale a pena ser vivida. Vamos para a primeira via, a inexistência de Deus. A teoria mais aceita para a origem do universo, pessoal, é o Big Bang, o puro acaso. Como ele surgiu? Não se sabe, mas acredita-se que ele surgiu. E a teoria mais aceita para a nossa origem, respondendo à primeira pergunta da filosofia, quem somos e de onde viemos, é a teoria da evolução de Darwin. Então nós viemos daí, nós respondemos a segunda pergunta da filosofia, né? A terceira, para onde vamos? Você se lembra, pessoal, daquele período em que você não havia nascido ainda? Bom, é para lá que você vai voltar. Mas não tenha medo, não é mesmo? Porque isso é literalmente a morte da consciência. Não vai existir um eu depois, uma alma que passará milhões de anos no vazio. Basicamente, tem muitas pessoas que temem o vazio depois da morte, ou nada, porque pensam que vai ficar ali, sabe, no vazio. Mas a verdade é que não. É a morte da consciência. Por acaso demorou para você esperar todos os 4 bilhões de anos para a Terra surgir, mais os bilhares de anos do universo, e daí sim você nascer? Demorou alguma coisa? Eu acho que não. Então vai ser basicamente essa a mesma sensação, a morte da sua consciência. Ou seja, a terceira pergunta da filosofia está respondida. Para onde vamos? A morte da consciência, né? A morte da consciência é a mesma consciência que define se vale ou não vale a pena viver a vida. Então, na primeira via, pessoal, viva a sua maneira. Não há um sentido, não há um depois, não há um porquê, apenas viva a sua vida. E no final de tudo isso, pessoal, pesquisas já mostram que o Sol vai engolir a Terra, ou seja, todo vestígio que tem na humanidade, todo traço da humanidade um dia vai sumir. A gente provavelmente já vai ter sido extinto há muito tempo atrás, ou por algum fenômeno do espaço, ou por algum fenômeno aqui da Terra, ou até mesmo por nós mesmos. Nós, seres humanos, somos ótimos em aniquilação, então nós seremos extintos. Nós seremos apagados do tempo, da história. Basicamente não haverá lembrança, não haverá consciência para lembrar de nós depois disso. Ou seja, tudo que nós vivemos hoje é de fato inútil. A vida de todo ser humano, na verdade, vai ter sido inútil, sem propósito algum, além daquele propósito que a gente mesmo se dá em vida, além daqueles valores que a gente realmente se dá em vida. Tudo o que realmente importa, pessoal, é o agora, porque até mesmo as figuras históricas que contribuíram para a humanidade de alguma forma serão esquecidas. A gente pode dar algum valor para elas hoje, mas tudo vai desaparecer. Tudo vai sumir, tudo vai perecer. Sem Deus, a vida torna-se momentânea. O passado se torna inútil porque a humanidade não aprende com seus erros. Algumas pessoas sim estudam a história e aprendem com os erros do passado, mas essas pessoas também morrerão e também serão esquecidas. A empatia também perde um pouco do seu valor, né, pessoal? A empatia que a gente tem pela outra pessoa é pela empatia de hoje, é pelo nosso consenso, mesmo que isso não tenha um propósito final, mesmo que isso não seja posto em julgamento final, você ajuda por ajudar. Mas isso também vai ser esquecido. Percebe como que cada dor, como que cada alegria se torna em vão? Hoje elas têm valor porque nós atribuímos valor a essas coisas, mas no futuro elas vão ser esquecidas. Por acaso você se importa com a criancinha de 5 anos que morreu de peste negra no sul da Itália no século XIV? Mas a gente pode até se importar com a criança que morre hoje de febre amarela ou sei lá alguma coisa. A gente pode ter alguma empatia hoje. Sendo que, na verdade, muitas pessoas não têm, né? Não têm esse senso de bondade. De qualquer forma, pessoal, a humanidade sem Deus fica apática e momentânea. Sem Deus, decai-se a empatia e valoriza-se o momento, o prazer,
criando uma sociedade que idolatra a juventude e tenta esconder a velhice a todo momento. Não é à toa que hoje tem gente gastando milhões para tentar parecer mais jovem, o que é uma coisa ridícula. Basicamente, pessoal, na primeira via, escolha a sua moral, escolha os seus propósitos, escolha os seus filósofos, escolha o seu caráter e escolha o que você quiser da sua vida. É você quem constrói, é você quem dá o verdadeiro valor às coisas. Somente você. Escolha o seu propósito e os seus princípios e tente ser feliz a todo custo com eles. Porque ninguém é dono da verdade, ninguém é dono da moral ou do caráter, ou seja, isso é relativo, é definido por cada pessoa. Não existe uma regra verdadeira ou universal, a não ser a regra de não agressão, né? Que é você não poder agredir o amiguinho. Enfim, isso daí dá outro vídeo, mas enfim. Agora, pessoal, a segunda via. A existência de Deus. Devemos considerar no mínimo um Deus onipotente. E a gente deve afirmar aqui também que o certo, que a moral, não é o que o filósofo X, ou o influencer Y, ou a pessoa B que acha, mas sim o que o próprio criador da moral acha. E essa é a verdade. E convenhamos, né, pessoal? Se existe um Deus criador de tudo que existe, todas as coisas ganham um certo peso. As pessoas que existiram, as pessoas que existem, as pessoas que vão existir terão algum valor. Todas as atitudes, todas as ações de empatia, todas as maldades e bondades serão postas em juízo no final, né? Deus julgará tudo isso no final. E existindo então um Deus, existe então um sentido verdadeiro para a vida. Não foi tudo mera obra do acaso e nós estamos aí só de rolê para sei lá, loquear. Não, existe um sentido da vida. E é por isso que muitos ateus eles afirmam que a religião ela foi criada por nós, seres humanos, para suprir essa necessidade de um vazio. Né? Que o ser humano não consegue lidar com o vazio da existência, que não tem um sentido. Né? A gente precisa criar um Deus ou alguma coisa para suprir essa necessidade. Enfim, mas se a gente for considerar a existência de Deus, pessoal, a gente deve sanar primeiramente uma dúvida. Qual que é o Deus correto? É claro que aqui eu vou defender o Deus cristão, né? Porque para ser Deus criador de tudo que existe, pessoal, ele deve ter no mínimo o poder de ser o mais conhecido pela humanidade. Ou pelo menos ser um dos mais conhecidos pela humanidade. No mínimo esse Deus deve ter esse poder. E é por isso que não pode ser o Deus tupi do sul do noroeste asiático. E para ser Deus, pessoal, ele não deve ter forma e nem matéria. Porque como que pode existir forma ou matéria de Deus antes mesmo da própria matéria? Ele deve primeiro ser imaterial para depois que ele criou a matéria, aí sim ele possa se tornar matéria. Ou seja, deuses egípcios, deuses gregos e uma legião de outros deuses são eliminados por essa lógica. Porque como pode existir matéria, como pode existir um corpo físico antes desse Deus ter criado a própria matéria, entendeu? Então, por essa lógica, a gente elimina muitos deuses por aí, mas se fosse por lógica, a gente eliminaria todos os deuses, né, pessoal? Porque o princípio de um deus é literalmente você sobrepor a lógica, é você ir além da nossa compreensão, além das nossas capacidades. Bom, e considerando um deus que tem o poder de ser o mais conhecido, ou um dos mais conhecidos pela humanidade, e que não seja material antes de ter criado a matéria, me sobram apenas duas opções: Alá e o Deus cristão da Bíblia. Em árabe, pessoal, Alá significa basicamente Deus. Então todos os cristãos que são árabes e os árabes que são cristãos, eles têm que chamar Deus de Alá mesmo. Então eles não têm muita escolha. Só que por que o Deus cristão e não o Alá do Alcorão? Enfim, esse é um tema muito bom para se aprofundar em outro vídeo, mas ainda numa pincelada a gente pode afirmar as seguintes coisas. Primeiro que a Bíblia ela já é mais antiga que o Alcorão. E sendo Deus, Deus deve ter o poder de ter surgido tudo antes, né? Ter surgido muito mais antigamente do que qualquer outro Deus. Como já citado, pessoal, o cristianismo é a religião mais conhecida pela humanidade e a religião que mais mudou e influenciou a história da humanidade. Outra coisa, Alá ele é um Deus, uma entidade singular e individual, que vai julgar todos os seres humanos numa espécie de juízo final, né? O Deus cristão, ele é uma trindade: Pai, Filho e Espírito. Deus, corpo e espírito, perdão e justiça. Alá ele não perdoa e também não se encarna como fez o Deus cristão, né? E esse inclusive é outro argumento, né? O Deus cristão ele veio como forma física, ele entende você, ele conhece as suas dores, ele conhece as suas angústias, o seu sofrimento. Ele veio aqui e viveu e passou pelas coisas que você está passando hoje na Terra. Ele consegue te amar, rir com você, chorar com você, abraçar você, tudo isso fisicamente, ao mesmo tempo que é o Deus Todo-Poderoso lá do céu. Então ele consegue suprir esse paradoxo de necessidade. Ao mesmo tempo que eu preciso de um Deus que seja poderoso e consiga influenciar na minha vida
das mais diversas formas, eu preciso de um Deus amoroso, de um pai, de fato, que eu possa abraçar, que eu possa chorar, que possa me consolar. Então, esse Deus, ele supre o paradoxo da minha necessidade. E por fim, o melhor dos argumentos é a vinda do próprio Cristo, né? O cristianismo é a única filosofia, a única religião onde Deus se retirou da sua onipotência, se retirou de todo o seu poder e diminuiu-se em forma humana e se encarnou aqui na Terra, né? Todos os outros deuses têm forma física e são daquele jeito, etc. Ou Alá, que não se encarna, mas o Deus cristão, ele é o único Deus que de fato é Deus e se encarnou. E veio para a Terra e diminuiu-se, entendeu? E que é humilde, que é justo, e que é bondoso, e que é amoroso ao mesmo tempo. Todos os outros deuses pagãos, eles são normalmente fornicadores, ou ladrões, ou, enfim, uma várzea. Quando Jesus Cristo ele veio aqui para a Terra, pessoal, e ele afirmava ser Deus, existem três possíveis opções. Ou ele era um maluco esquizofrênico que acreditava na própria mentira, ou ele era um baita de um mentiroso, né, que começou a meter o louco lá por nada, ou então ele falava a verdade. Se ele era um maluco esquizofrênico, não faz sentido. Porque como que ele era tão inteligente e tão sábio e conseguia usar parábolas para ensinar as pessoas e falava coisas que tinha tanta sabedoria? Como que ele conseguia fazer isso e como que ele conseguiria convencer outras 12 pessoas a seguir ele e a morrer por ele? E se ele fosse um mentiroso, por que ele morreria pela própria mentira? A gente sabe, pessoal, como que os seres humanos são covardes. O ser humano, na primeira adversidade, ele foge. Então por que um cara que já é miserável, que não estava ganhando nada a não ser fama, iria morrer pela própria mentira? E outra coisa, convencer outras 12 pessoas, sabe? Como ele seria um mentiroso tão bom a ponto de convencer outras 12 pessoas a acreditar na mentira dele e também morrer por ele, né? Ou seja, alguma das pessoas não sabia que era mentira. E outra, por que ele estava mentindo? Por fama? De que vale essa fama toda se ele vai estar morto? Então só resta a última alternativa. Ele falava a verdade. Na segunda via, pessoal, se existe o Deus cristão, se existe o paraíso após a morte, por que não segui-lo? Por que não obedecê-lo? Por que não servi-lo como rei, como Deus de fato? Você vai se libertar de todos os seus vícios, entendeu? Essa é a filosofia, né, do cristianismo. Você se liberta dos seus vícios, você se liberta da sua ansiedade sobre o seu futuro, entendeu? Você entrega a sua vida para Deus de verdade, você se livra até do medo de morrer, porque morrendo, você vai para o paraíso. E você se transforma num ser humano melhor, pessoal. Alguém que ama muito mais, alguém que perdoa muito mais, que dá outra face ao inimigo. Então, você se torna uma pessoa melhor em todos os âmbitos. Você segue uma filosofia que literalmente faz com que você seja uma pessoa melhor e com mais paz na sua vida. Por que não seguir essa filosofia? Por que não seguir e adorar esse Deus? E por fim, pessoal, a maior prova de que o Deus cristão ele é real e que ele é o verdadeiro é a existência do próprio Cristo. Já é consenso entre os historiadores de que Jesus Cristo realmente existiu e veio aqui para a Terra. E negar a existência de Jesus, pessoal, é como negar a existência de Sócrates, Platão, Aristóteles e uma legião de outros filósofos gregos. A gente pode acreditar, pessoal, que Jesus Cristo ele é um personagem criado pelos discípulos por benefício próprio, como tortura, perseguição, morte, né? Essas coisas boas aí que todo mundo quer ter. Ou a gente acredita no mais provável, de que Jesus Cristo realmente existiu. Eu já fiz um vídeo, pessoal, sobre a geração de semi-ateus. Como as pessoas elas dizem que acreditam em Deus, mas vivem a vida como se ele não existisse. A geração de semi-ateus. Ou seja, eu acredito em Deus, sim, mas não faz uma oração, não lê uma Bíblia, não busca Deus de fato. Não tem a plena certeza se Deus existe ou não. E agora, pessoal, eu vou fazer uma pergunta que eu sempre faço para todas as pessoas que eu tenho uma conversa mais aprofundada sobre esse tema. Para você, o que falta para você aceitar a Jesus Cristo? Se libertar de algum vício, mudar alguma atitude, acreditar de verdade que ele existe? Todas essas coisas que eu citei agora, pessoal, você consegue simplesmente seguindo a Cristo, simplesmente buscando a Deus, para saber se ele é real de verdade, para libertar os seus vícios, para mudar as suas atitudes, a forma como você vive a vida. Cristo te ajuda com isso. E não é fanatismo religioso, pessoal, não é ingenuidade minha. Eu não sou uma pessoa burra para cair em ladainha, entendeu? Não é uma mentira muito bem contada. As experiências que eu tive na minha vida, pessoal, fizeram com que negar Deus seja impossível para mim. Eu não posso mais negar Deus
senão eu estaria mentindo. Você não deve ser religioso, pessoal, seguir os dogmas ou sei lá mais o que. Se você não acreditar que Jesus Cristo, que Deus realmente existe, não seja cristão, não se converta ao cristianismo. Não faz sentido você seguir uma filosofia a qual você não acredita. Você seguir uma coisa ao qual você não acredita. Não adianta você ser um semi-ateu. Se for para você se converter e aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, você tem que crer de verdade nele. Eu penso assim, por qual outro motivo que eu falaria muito de Jesus aqui no meu canal? Fama, talvez? Mas que fama, velho? Eu não tenho nem 100 inscritos, né? Talvez isso sugere depois. Mas você pode ter certeza, pessoal. Eu falo isso de coração aberto. Se eu não acreditasse de verdade em Jesus Cristo, pode ter certeza que eu não ia falar de Jesus Cristo nesse canal. Porque eu sempre tive muita vergonha de falar sobre esse tema. Eu sempre tive muito medo de ser confundido como um fanático religioso. Ou ser confundido como uma pessoa burra, uma pessoa ingênua que acredita em mentiras, né? Eu me converti na minha igrejinha, pessoal. A igreja que eu vou, o pessoal ele é mais simples. Eles jamais iriam vir com esses argumentos que eu estou vendo aqui. E eu jamais iria acreditar na existência de Deus só por palavras, só escutando as palavras que muitas vezes os pastores eles pregam lá, mas que é um negócio mais simples. Não é argumentos tão elaborados, ou eles não tentam te converter através da lógica, sabe? E eu sou uma pessoa que sempre foi muito cética. Eu não ia acreditar em qualquer ladainha. Realmente eu deveria sentir poder, eu deveria sentir que aquilo era real de verdade, ver com os meus próprios olhos as experiências que eu tive, as coisas que eu vi, para de fato eu poder acreditar em Deus. Eu peço para que você busque a Deus, pessoal. Não passe a vida se distraindo demais com as coisas desse mundo, sabe? Se distraindo com a idolatria de, o ídolo X, o político não sei o que, o influencer não sei o que, os carros que eu quero ter, o meu emprego, talvez até a minha família, sabe? São coisas que a gente dá muita importância, todas elas, mas, essa pergunta você tem que responder para você. Antes da sua morte, pessoal, com sinceridade, Deus existe. Hoje em dia é muito difícil você encontrar uma igreja para ir procurar por Cristo, porque a maioria delas é corruptas, elas querem ensinar dogmas, querem ensinar uma seita, você tem que ser dizimista e é obrigatório isso, entendeu? Ou, enfim, todas as religiões de hoje, todas as igrejas de hoje praticamente são uma seita religiosa. São pior que os fariseus da época de Jesus Cristo, né? Não seja assim. Não seja um cego religioso que só acredita, aceita e aplaude tudo que você vê na igreja. Não. Questione-se, pergunte, vai atrás do conhecimento, vai atrás da verdade. Pergunta para Deus se ele de fato existe. Peça uma prova, peça em oração, peça em sonho. Pessoal, faça isso de coração aberto. Busque a Deus de coração aberto para você saber se de fato ele existe. Então, qual das vias que você escolhe, pessoal? Uma via mais existencialista, onde é nós que acrescentamos o nosso próprio propósito na vida, né? Como as pessoas têm vivido ultimamente. Ultimamente as pessoas elas escolhem a sua filosofia, elas escolhem a sua moral, elas escolhem os seus objetivos e vivem a vida inteira se distraindo com essas coisas, buscando a tão sonhada e famigerada felicidade, né? Ou você acredita talvez na segunda via, a existência de Deus de verdade, que existe um Deus que está aqui, que ele é bom, que ele é justo e que ele, sabe, veleja por você. Por favor, pessoal, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Eu sou Victor Daniel de Lima e até a próxima.